Além dos 6 times, das 6 equipes da Inglaterra, as 6 maiores equipes da Inglaterra, tem os 3 grandes da Espanha, o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, os 3 grandes da Itália, a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. Os times da França e da Alemanha, num primeiro momento, não quiseram se envolver com a criação dessa Superliga. André Jancaves, que aí é briga para mais de metro. A gente está falando sobre quem vai exercer poder sobre um negócio que movimenta bilhões de dólares, né? Que são, por exemplo, direitos, venda de direitos de transmissão de TV, vendas de cotas de publicidade de uma determinada competição. A gente está falando de muito dinheiro, né? Acima de tudo, de muito dinheiro, não é, André? A gente está falando de muito dinheiro e questão política também, né, Colombo? A própria Flávia comentou das falas do primeiro-ministro da Inglaterra, né, do Reino Unido, Boris Johnson, e também do presidente da França, Emmanuel Macron. E isso pode criar ali um verdadeiro oligopólio dentro do futebol europeu, que é o mais caro do mundo, né, que é o mais vistoso do mundo, é o principal mercado de futebol e que também exporta para outros países. Aqui, por exemplo, a gente está acostumado em assistir a Liga dos Campeões e em outros países, como a China, isso ainda é maior. Mas quais são as principais, os principais receios? É que esse oligopólio, essa liga criada aí aparentemente apenas por esses 12 clubes, por enquanto, é que você não vai ter, por exemplo, algumas coisas que são essenciais para o esporte. Então, por exemplo, um rebaixamento, toda a receita que eles arrecadarem, né, 65%, vai diretamente para os clubes fundadores. Então, aqueles clubes que forem convidados eventualmente vão ter muito menos receita. E aí você vai ter ali um oligopólio, né? Você vai ter esses clubes mais ricos ficando cada vez mais ricos, e a gente sabe que esses clubes também são essenciais para o desenvolvimento dos outros. Um Real Madrid, um Barcelona, eles são muito importantes para um Granada também receber investimentos, por exemplo, lá no Campeonato Espanhol, porque você tendo esses atrativos de outros clubes grandes com clubes menores, esses clubes menores começam a chamar atenção. E nos últimos anos a gente tem visto aí muitos bilionários comprando clubes e investindo mesmo no futebol. Quando você pega simplesmente esses 12 clubes e fazem ali um clubinho, né? Fazem ali, digamos, uma liga nossa aqui e só nós mandamos, você pode, inclusive, diminuir o investimento no futebol, já que esse campeonato, ele tem, pelos clubes que tem, ele tem muito mais potencial do que a Champions League, né? Do que a Liga dos Campeões. Isso pode trazer muitos problemas mesmo para o desenvolvimento do futebol como um todo, inclusive alcançar aqui o Brasil, né? Eles compram os nossos jogadores por aqui, André Jancaves, que é com muito dinheiro, inclusive. Agora, André, é assim, eu rompi com vocês, conspirei na calada da noite e montei uma nova liga. E aí, esses clubes têm ação nas bolsas de valores, os investidores gostaram dessa ideia? E gostaram, né, Luciana? Porque quando você vê esses clubes envolvidos, eles estão totalmente, digamos assim, quem é acionista quer o lucro. Então, essa liga tem um potencial muito grande para dar lucro para essas empresas. Então, duas empresas que estão ali entre esse clube dos 12 têm ações negociadas na Bolsa. O Manchester United, que é negociada lá na Bolsa de Nova York, que ainda não abriu, mas no pré-mercado, né, ela está já sendo negociada com uma alta de 6,4%. E a Juventus está tendo uma alta de 13,13%. Então, assim, está tendo uma alta grande. É bom lembrar que também que, por exemplo, a Juventus, ela é considerada uma penny stock, que são aquelas ações de centavos. Então, cada centavo que sobe, você já tem ali uma valorização ou também uma desvalorização muito grande. Mas, mesmo assim, mostra que os investidores estão gostando disso e com esses grandes clubes. Mas se a gente tivesse outros clubes também negociados, principalmente os menores, a gente poderia ter visto uma queda muito grande. Mas um clube que é negociado e já falou que não quer entrar nesse meio é o Borussia Dortmund, da Alemanha, que também tem ações negociadas lá na Bolsa da Alemanha e está subindo 9%. Então, os clubes alemães, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que são os dois principais, eles já falaram que não vão entrar, assim como o PSG. A questão é quanto que essa pressão desses grandes clubes também vão fazer com esses outros grandes clubes não desistam dessa liga, né, ou desistam dessa liga, e também para a gente saber como que vai ficar o mercado do futebol. Teremos uma Liga dos Campeões? Teremos campeonatos nacionais bem disputados? Isso aqui é essencial para mim, para, como eu disse, o desenvolvimento do futebol nos próximos anos. O poder está com os clubes, né? São eles que colocam jogadores em campo, são eles que despertam paixão nos torcedores, não é a UEFA, não é a FIFA, não é a Federação Paulista de Futebol, ninguém torce pela CBF, né? Torce pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo São Paulo, são eles que têm força, eles que vendem, é a marca deles que tem valor, é por eles que há milhões de apaixonados. E o que os clubes querem
Claro, é mais dinheiro e muitas vezes também acabar com muitos atravessadores que, sem fazer nada, são mais ricos do que os próprios clubes, né? Mas é polêmico mesmo. Assunto para mais de metro, a gente vai continuar acompanhando essa história. Valeu, André. André Jankowski.